Solicito ao secretário para fazer a leitura da ata da 7ª reunião ordinária. Ata da 7ª reunião ordinária, legislatura 2025-2028. Ao primeiro dia do mês de abril de 2025, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo, foi realizada a 7ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Cana Verde, da atual legislatura, sob a presidência do vereador Carlos Magno de Dória. Realizada a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores. Verificando o quórum regimental, o presidente declarou aberta a sessão, convidando a todos para a oração. Em seguida, foi solicitado pelo presidente que o secretário fizesse a leitura da 6ª ata da reunião ordinária, e após a leitura, foi colocado em votação, tendo sido aprovado com unanimidade. Dando continuidade, foi solicitado pelo presidente que fosse realizado a leitura dos ofícios expedidos ou recebidos. Posteriormente, foi solicitado pelo presidente ao secretário, fez a leitura do projeto de lei complementar de número 01/2025, que cria mais um cargo de vice-diretor escolar do município de Cana Verde, Minas Gerais. Estabelece a remuneração do mesmo e dá outras providências. O referido projeto foi colocado em primeira discussão. O presidente informou que o projeto de lei complementar número 01/2025 está sendo encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para pareceres. Em seguida, o presidente solicitou ao secretário para fazer a leitura da emenda e da justificativa do projeto de lei de número 05/2025, que dispõe sobre o Sistema Único da Assistência Social do município de Cana Verde e da outras providências. Tendo sido dispensada a leitura integral do projeto de lei, que todos os vereadores receberam cópia nesta data, após a apresentação, o projeto de lei número 05/2025 foi colocado em primeira discussão. O presidente encaminhou o projeto de lei número 05/2025, foi colocado. O presidente concedeu a palavra aos vereadores que quiseram fazer uso. Logo após, o presidente convidou a todos para a próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 15/4/2025. Não havendo mais nada a ser tratado, o presidente declarou encerrada a 7ª reunião ordinária da atual legislatura 2025-2028. Obrigado, Henrique. Ata da 7ª reunião ordinária está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contra fiquem de pé. Ata da 7ª reunião ordinária aprovada. Solicito ao secretário para fazer a leitura dos ofícios pedidos ou recebidos, caso tenha. Presidente. Convite do AAC. O Grupo Esperança de Alcoólicos Anônimos de Cana Verde está completando 39 anos de existência nesta cidade. Aproveitamos esta oportunidade e convidamos Vossa Senhoria e Destina Família a participar conosco das nossas festividades no dia 18 de maio de 2025. Programação de 18/5 às 14 horas. Início da reunião aberta a todos convidados na quadra esportiva situada na Escola Estadual Dr. José Esteves de Andrade Botelho, perto da Prefeitura. Encerrando às 16 horas, com o lanche oferecido aos participantes. Só por hoje é preciso ter força para sobreviver, mas é preciso coragem para viver. Contatos para confirmação, Marciano e Lindomar. Então tá aqui o convite da... Leu o convite aqui da Semana Santa, da Paróquia Senhor Bom Jesus de Matozinhos, Cana Verde, Diocese de Oliveira, Minas Gerais. Convite. A Paróquia Senhor Bom Jesus de Matozinhos convida a todos os paroquianos, seus familiares e devotos para as tradicionais solenidades do Centenário de Dores e Semana Santa, celebrando nestes dias a centralidade do ministro Pascoal de Jesus. Acontecimento de nossa salvação. Este ano vivendo o jubileu ordinário de 2025 anos.
2025 anos, do nascimento do Salvador, cujo tema Peregrinos da Esperança, inspirados pelo lema A Esperança Não Decepciona. Somos chamados a renovar nossa fé e a nossa caminhada cristã, fortalecidos pela graça de Deus. Além disso, unidos à reflexão proposta pela campanha da Fraternidade 2025, que nos convida a meditar sobre a fraternidade e ecologia integral, com o lema Deus viu que tudo era muito bom. Queremos, atentos ao chamado dos nossos bispos, através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, viver esta quaresma e Semana Santa com um olhar renovado sobre a criação e o compromisso com o cuidado da casa comum. Com espírito de oração, penitência e caridade, celebramos neste dia santíssimo o ministério central da nossa fé, na certeza de que realmente Jesus Cristo, morto e ressuscitado, é o centro da nossa fé e a garantia da nossa esperança na grande promessa do Pai, já realizado nele, seu Filho amado, a vida eterna. Papa Francisco 2025, participe conosco. Padre Wellington Mendes Alves, paróquio. Obrigado. Leitura do parecer do projeto de lei complementar 01A de 2025. Projeto que cria o cargo de vice-diretor e estabelece sua remuneração. Parecer conjunto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social sobre o projeto de lei complementar número 01A de 2025. Relatório. O projeto de lei complementar número 01A de 2025, que cria mais um cargo de vice-diretor escolar no município de Cana Verde, Minas Gerais, estabelece a remuneração do mesmo e de outras providências. De autoria do Executivo, vem a esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Justiça e Orçamento e Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, seguindo os trâmites legais para receber devidos pareceres. Trata-se de um projeto de lei que visa a criação de mais um cargo de vice-diretor para atender a demanda das duas escolas municipais, visto que atualmente exige apenas um cargo de vice-diretor no município de Cana Verde, Minas Gerais. O projeto de lei complementar veio acompanhado da estima do impacto financeiro. Designados os relatores, passamos a analisar o projeto de lei em epígrafe nos termos do artigo 70 e seguimos o regimento interno da Câmara Municipal de Cana Verde. Fundamentação. A emissão de parecer conjunto por esses relatores devem observar a juridicidade da iniciativa legislativa, analisando os aspectos da constitucionalidade, legalidade e regimentalidade. De início, ressaltamos que não existe vício de iniciativa, vez que a matéria é de interesse estritamente local. Ademais, nos termos do artigo 53(1) da Lei Orgânica do Município, trata-se de iniciativa privativa do prefeito, as leis que dispõem sobre a criação de cargos. Como se trata da criação de cargos e, portanto, aumento de despesas municipais, o projeto de lei veio acompanhado da estima do impacto financeiro, como manda a boa técnica da legislativa. Sob o ponto de vista financeiro, essa comissão deve observar a disciplina do artigo 80 do Regimento Interno, que traz a obrigatoriedade de opinar sobre todas as matérias de caráter financeiro. No que tange ao aspecto financeiro, observou na estimativa de impacto financeiro, que o percentual que cria os cargos de impacto do RCL, Receita Corrente Líquida, e somente 0,12%. A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, em seus artigos 19 e artigo 20, inciso 3, alínea B, define critérios de gastos com o pessoal, estabelecendo que os gastos com o pessoal no âmbito do Executivo Municipal não podem exceder 54% da receita corrente líquida. O portal do TCE, Minas Gerais, estabelece que o percentual de gastos do Executivo é em 42,88%, portanto, somando a esses 0,12, chegaria em 43%, portanto, dentro dos limites que o município deve atender.
Importante salientar ainda que o projeto veio acompanhado da estima do impacto financeiro, informando que as despesas decorrentes do objetivo mencionado constam na Lei Orçamentária Anual, da Lei 1110 de 2024. Com a abertura de créditos adicionais, são suficientes para o empenho nesse exercício, bem como são compatíveis com o plano plurianual. Por fim, o projeto foi elaborado em boa técnica legislativa, sendo que a redação releva-se coerente e objetiva, não tendo sido detectados vícios gramaticais. Conclusão. Com essas considerações, opina-se pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei complementar número 01A de 2025, estando apto à tramitação, discussão e deliberação plenário, ressaltando que a discussão do mérito do projeto ficará a cargo soberano plenário. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Tulo Henrique Freire Correia, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Membros: Roger Sudal de Carvalho, Alif de Souza Dias. Comissão de Finanças e Orçamento: Leuton Sebastião de Carvalho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Membros: Eberson Fabiano Silva Cardoso, Francisco de Pádua Júnior. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social: presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Alif de Souza Dias. Membros: Eberson Fabiano Silva Cardoso, Elielson Pereira Lino. Antes de colocar o projeto em discussão, o Paulo Eadez fez o projeto. E o Paulo, pode ficar falar no final depois? Falou que você dado a palavra. Coloca o projeto em segunda discussão. Os vereadores quiserem fazer o uso da palavra. Coloca o projeto 01A 2025 em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contra fiquem de pé. Presidente, palavra? Justificar o Fica à motivo, vontade, viu? justificar o motivo do meu voto contra o projeto do Quer Executivo. que lê o ofício primeiro? Não, vou só justificar, Já porque eu já tá. comecei, desculpa aí. Porque se esse projeto, presidente, vindo um reajuste para todos os funcionários, tudo bem, mas estou vendo que... Peço desculpa, tá? Palavra. Obrigado, vereador Greuto. Mais alguém quer fazer o uso da palavra? Pessoal, acompanhando o presidente, ficar também pelo qual sido
esperar ver se consegue. Obrigado aí, vereador. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Presidente, queria ler o ofício aqui. O ofício foi mandado dia 13 de março de 2025 para secretário e para o prefeito. Prezado secretário de Educação, os vereadores Alif Souza Dias, Elielso Pereira Lino e Eberson Fabiano Silva, vem respeitosamente, por meio deste ofício, solicitar informações sobre o quadro de funcionários da educação, especificando os nomes dos professores com respectivas funções, bem como a quantidade de funcionários na pasta da educação. Também querendo saber sobre a criação do cargo respectivo ao projeto do cargo. Respectivas informações solicitando são uma de suma importância para a análise de deliberação acerca do projeto número 01/2025. Contamos com a sua compreensão, apoio para atender, e a esse pedido agradeço atenciosamente pela atenção nessa importante questão que colocamos à disposição para discutir mais detalhes sobre o assunto necessário. Aí ele mandou a resposta do ofício recebido, dia 10/4. Prezados senhores, venho pelo presente responder às solicitações feitas à Secretaria à lista municipal dos professores com respectivas funções. O ofício pediu de uma forma mais detalhada, mas me responderam assim porque eu fui cobrado que eu sou presidente da comissão. A Escola Municipal Valdivino José Freire possui 25 turmas, sendo 4 turmas em tempo integral na creche Flávia Augusta de Oliveira Carneiro. São 4 turmas, sendo uma turma de tempo integral anexa aos respectivos professores. Esta foi a resposta. E referente ao projeto, o vice-diretor, cargo de indicação, não possui uma carga horária definida no Estatuto dos Professores, mas sendo a legislação, ele deve seguir os critérios adotados para a escolha do diretor. Atenciosamente, Cléria Damas Bastos, secretária municipal de educação. Então, assim, só justificando o voto, ficou meio vago o parecer que foi mandado dessa casa do ofício, né? A gente só pediu para esclarecer mais. A intenção é que a gente puder melhorar na saúde, na educação do município, mas infelizmente o projeto meio que veio vago, dizendo aqui sobre não ter cargo horário, né? Então, essa é a justificativa que recebemos. Uma boa noite a todos. Passo a palavra para o presidente. Obrigado, hein, vereador. Mais alguém? Boa noite. Boa noite. Falando baixinho. Tenta um pouco. Boa noite, pessoal que nos acompanha aí. Legal. O pessoal que está aqui também hoje na casa. Bom, eu acho que, como sempre, né? Eu sempre prezo pela minha opinião. Não que eu seja contra a Câmara, de forma alguma. Cada um tem sua opinião própria. Fui muito julgado por isso. Em outros mandatos, talvez serei julgado também desse. Só que, até relembrando entrevistas passadas, eu fui julgado como o único que falaram que essa casa tinha 8 vereadores. Isso veio do executivo. Tinha 8 vereadores. Eu falei que tinha 9. Então eu sempre sou o patinho feio da história, né? Sou o patinho feio da história. E se o prefeito mandou um projeto aqui pedindo um aumento de um cargo, acredito que ele deve ter seus motivos lá, né? Nada contra a pessoa, porque a gente acompanha, a gente vê o excelente serviço prestado na escola. Eu sempre que posso, eu estou na escola, eu vejo o excelente serviço prestado. E pelo valor, né, eu acredito que ainda está bem abaixo do que um professor ganha. O professor hoje está ganhando, pelo menos que eu sei na escola municipal, está ganhando às vezes até mais do que esse valor aqui. Então esse é o meu motivo que eu não levantei. E aí eu queria deixar o gancho e pedir, né, que já que o prefeito tem esse objetivo de aumentar valores na escola
municipal, eu queria pedir a ele que aumentasse também o número, né? Já tem até um projeto aqui, que a gente pudesse até adiantar isso, o número de professores, porque eu acompanho lá turmas de 25 alunos para um professor. Então eu sei o tanto que isso é difícil. Em casa eu tenho 2 meninos. Eu sei que quando eles pegam fogo lá, eu custo dar conta deles. 2. Agora 25. Nós não estamos falando de professores aqui, mas eu quero aproveitar, como nós estamos falando de educação, eu queria, já que tem esse dinheiro para gastar, aumentar o número de professores, valorizar os professores que estão lá, né? Porque 25, tem sala lá que eu tenho certeza que tem 25 alunos para um professor. Então, vamos avaliar, né, que aumente esse número e que seja rápido, porque quanto mais o tempo passa, mais os professores vão ficando ali dando o seu melhor. E o quanto tem o quadro de número de professores lá adoecendo. Talvez seja excesso de trabalho, né, de tantos alunos ali, de tantos filhos nossos, né, filhos meus, filhos de alguns de vocês, filhos de quem está assistindo, que está passando lá na mão daqueles profissionais e que estão moldando nossos filhos para ser aí o futuro da nação. Então fica aí meu apelo, meu pedido, e já que tem esse dinheiro para aumentar, né, lá na área da educação, então que invista em mais professores e diminui o número de alunos, né, nas salas. Nós estamos com uma escola agora ampla, né, aumentou a escola lá, tem mais salas, né? Eu acho que tem até algumas salas sobrando lá, se eu não me engano. Dá para pôr mais, diminuir um pouquinho, para que possa os professores poder não ficar mais confortáveis, porque não, sempre eles vão dar o seu melhor, mas para que eles possam ter mais oportunidade de atender os alunos de uma forma melhor, porque se tiver menos alunos na sala, tenho certeza que a atenção vai ser maior. Então, fica aí o meu pedido. Fica o meu pedido, mais uma vez, ressaltando. Sou contra nem A, nem B, nem C, nem D, nem ninguém. Eu estou aqui para fazer o meu papel. Aqui tudo é passageiro, hoje eu estou, amanhã eu não sei, mas é a minha opinião. Só queria deixar meu voto esclarecendo isso. Se tem dinheiro para gastar, então vamos gastar, pensando nos alunos, né? Porque eu tenho certeza que todo mundo que está lá, todo mundo que está indo, todos os professores, todos os funcionários que estão na escola, está dando o seu melhor. Então, é isso. Muito obrigado, presidente. Boa noite. Obrigado, vereador. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Presidente, só justificando aqui, que acho que não tem nenhum vereador aqui contra a educação do município de Cana Verde. Só pedimos mais detalhes sobre os projetos, questão de carga horária. Não sabe quem queria assumir o cargo, mas a gente pediu especificação para o prefeito. Não sei se foi a assessoria dele que mandou esse ofício muito vago para a gente, falando em questão da carga horária que não era definida. Uma coisa simples que a gente queria e não foi definido. Por isso, acho que a casa não votou a favor. Acho que foi isso. Mas não tem nenhum vereador aqui contra a educação. O que a gente puder estar ajudando no município de Cana Verde a favor da educação, a gente sabe o tanto que é importante. Vice-diretor, diretor, todos os acompanhantes lá do ensino da escola municipal, tanto da escola estadual. Mas, infelizmente, faltou informação e a casa decidiu a maioria dos vereadores. Uma boa noite, muito obrigado pela palavra. Presidente. Obrigado, hein, vereador. Pode ir. Eu queria, então, aqui também pedir desculpas, se caso eu deixei optar falando que o pessoal aqui é contra a educação. Eu queria até pedir desculpas aos vereadores se eu ressaltei isso, né? Eu quis falar da minha opinião, o que eu acho. Cada um tem a sua, e até por isso que existem 9 vereadores, né? Para que cada um possa estudar e dar seu voto, né, de acordo com o que acha. Por isso que, como o prefeito mesmo disse, né, a Câmara não pode ser unânime, né? Ele falou na entrevista sábado na Rádio Verde Sul que a Câmara, quando é unânime, é uma Câmara burra. Sempre, então não pode ser unânime, né? Tem pessoas que pensam a favor e pessoas que pensam ao contrário. E todos juntos pensando no mesmo objetivo, que é nossa Cana Verde, né? Então, desculpa, viu, se eu ressaltei falando que tem alguém contra. Eu acredito que não tem, porque todos aqui prestam um excelente trabalho. É só uma opinião minha mesmo. Obrigado. Obrigado, hein, vereador. O vereador Greuto quer fazer uso. Obrigado, presidente Carlos. Só para frisar, o vereador Roginho está de parabéns, o Lefim está, né, tá dando as respostas aí do ofício.
Quero parabenizar o prefeito. Eu não sou muito de ficar dando parabéns, não, porque eu sei que aqui, todos que estão trabalhando, é porque precisa trabalhar mesmo. Ninguém aqui, nenhum de nós, nem está de graça. Eu quero parabenizar ele, porque daquele reajuste que ele deu para as professoras, né, para a educação, ele é sinal que ele preocupa com a educação, sim. Deu um reajuste e a Câmara, no dia, ninguém votou contra. Foi unânime. Não foi nesse mandato agora, foi no anterior, mas a Câmara foi unânime. Parabéns, viu, Aena, por estar preocupado com a educação. Obrigado, vereador Grioto. Bom que ele segue a lei federal, né? Aí, no final, dá tudo certo. Eu só lendo os ofícios aqui, né? E, como se diz, quando chegou o ofício na mão nossa e chega projeto, não tem nome, isso é verdade. Uma coisa que pegou aqui, que foi perguntado pelo seu ofício, o que eu vi é se o cargo de vice-diretor, né, hoje que está sendo discutido aqui, esse seria um cargo exclusivo ou uma carga horária. Porque bem dito aqui que no plano dos professores, né, de cargo lá de carreira, não consta. Esse só consta que tem o vice-diretor, que me parece que são 2, né? Tem que ser 2. E só uma vaga. É só perguntado para eles, até para incluir nessa lei, né, que iria passar, se a carga horária seria exclusividade. Então é uma coisa assim, faltou. E não só esse caso aqui, né, a gente pede mais ter respeito mesmo em respostas ao ofício aqui da casa. Às vezes fica um projeto parado aqui que poderia ter resolvido. Ou voto a favor ou rejeitado. Mas fica parado por falta de resposta de, às vezes, um simples ofício. Não sei o motivo, né, por essa demora, mas a gente pede mais consideração, mais respeito com a casa, para que seja respeitado o prazo, se exige isso na nossa lei orgânica do município. Se alguém quer fazer o uso da palavra. Eu queria deixar comparação aqui. Como o Roginho falou a respeito de professores, investimentos, né, na área da educação. Não sei se os caros colegas aqui lembram, o ano passado estiveram aqui umas mães lá do Morembá reivindicando um outro automóvel para que fosse levado às crianças menores, que vem, chega de manhã, fica esperando período, porque aqui começa mais cedo. E quando termina, tem o 6º período, as criancinhas também têm que ficar esperando. E esse ofício não foi respondido e esse pedido foi negado por falta de recurso. Então é somente essa comparação. Para outras coisas, tem recurso. Então é somente deixar essa. Obrigado, vereador. Mais alguém? Paulo, quer fazer o uso da palavra? Fique à vontade, viu? Carlos Nobres Edis, desta Veja a Câmara. Muito boa noite. Prazer enorme, estou aqui. E tenho todos como amigos, pessoas de bem, pessoas que têm vista, discípulo, tanto elegeram como. Comentando a respeito do projeto, algum vereador, nomes, mas assim, pelo que eu escutei agora, falaram em questão de salário, dá aumento para todos os funcionários e tal. Ficou meio esquisito. Por quê? Porque a administração vem dando os aumentos dos professores, né, para a classe todos os anos.
sabem disso. Então, este salário consta nesse projeto, todos viram que está realmente abaixo do valor porque foi na época, sabe que a desde cargo, né? Gente, correr tudo bem. A gente pensou na seguinte forma: o salário de um professor hoje, para 40 horas semanais, 4.000, alguma coisa. 4.800, né? Era 4.500, aumentou, certo? Para professor de 40 horas semanais. Como vice-diretor da escola, ele assume um período, outro diretor assume um período, né? Manhã e tarde. Então, no caso, seriam 30 horas semanais para cada vice-diretor, e isso vem, não é de hoje, não. Nós temos isso já há alguns anos, funciona dessa forma. Certo? Apesar de ter um cargo só de vice-diretor, no mandato passado nós tínhamos 2. Mas o que acontece? O que acontece era o seguinte: professores ou outro cargo e assumiam essa vice-direção da escola. Certo? Ou seja, hoje, o que está acontecendo? Já desde ela que está pleiteando esse cargo, 3.200 aí. E se a Deise não assumir esse cargo por 3.000, o prefeito vai colocar outra pessoa. Ou seja, ou um professor de 4.800, ou um supervisor que é mais. Ou seja, nós estamos falando sobre um princípio da economicidade. Certo? Mesmo se a Deise não ficar, alguém vai assumir. Entendeu? Vai estar lá. Vem de passado, já tem isso há muito tempo. Já são 4 mandatos, 2 vice-diretores na escola, todo mundo sabe disso. E todo mundo sabe que é 30 horas semanais, que são 2 períodos. Então, assim, pode até haver uma falha, mas, assim, o que bem tranquilo da nossa parte. Não sabe disso. Esse é um denominador comum. Paulo, muito obrigado, viu? Deise, quer fazer uso da palavra, à vontade. Boa noite, primeiro. Todos, eu não sei me dirigir, assim, né? Boa noite. Eu quero deixar claro aqui o seguinte. Quando o prefeito Aender me convidou para assumir esse cargo, eu reitero, se eu não continuar, coisa que não vai acontecer, porque eu amo o que faço, independente de quanto ganho. E eu estou lá e eu estou vendo o que está acontecendo com as nossas crianças que estão precisando de colo e eu tenho para dar. Eu sou mãe, né, de 3 e avó de 2.
se vocês forem na escola, ficarem lá, o período que eu fico, vocês vão estar entendendo o que está acontecendo. E lá não precisa só do cargo de vice, não. Vice-diretor. Lá precisa de mais cargos, que nós vamos lutar por eles. Entendeu? Nós vamos brigar por eles, no bom sentido, né, gente? É claro. Alguém falou, né? Não ficou claro, porque a gente não votou, porque a gente sabia quem, a gente não sabia quem. Isso é claro, assim, aqui, seguindo a lei, né? Vocês não sabiam, mas sabiam. Né? Porque quando eu fui escolhida em janeiro, quando eu fui convidada, a Verde inteira sabia. É possível que os vereadores não sabiam. Né? Então, vocês não votaram porque é a Deise ou porque não é a Deise? Entendo. Tá? Seria, quem fosse, né? A decisão seria a mesma. Não sei se a decisão da pessoa. A minha é essa. Né? Então, sendo muito clara, teve uma fala, Aleph, mas agora me fugiu aqui. Eu quero deixar claro isso. É que todo mundo me conhece, Cana Verde, não tem essa da gente não ficou sabendo, né? Porque, felizmente ou infelizmente, a gente fica sabendo de tudo porque é muito pequenininho e porque a gente gosta ou a gente não gosta, né, da pessoa, a gente fica sabendo, né? Notícia corre. Então, assim, que era a Deise, todo mundo sabia. Mas eu acredito que ninguém tenha votado contra a Deise, né? Votou ali. Mas eu quero falar sobre a carga horária. A primeira coisa que eu perguntei, porque eu prezo muito por isso. Prezo muito. Eu fui vice-diretora, fui professora por 27 anos e vice-diretora por 4, né? Os 4 finais aqui na estadual. E todo mundo sabe do meu trabalho aqui, que graças a Deus eu consegui mudar muita coisa foi melhorada. E nesses janeiro, fevereiro, março, 3, 4 meses, né? Eu estou lá. Eu acredito muito, porque a diretora me fala, né? Eu estou sendo muito bem recebida por todos, bem acolhida por todos, muito bem aceita por todos lá, né? E tenho um carinho muito grande, tanto por todos os professores, todos os funcionários, né? Ajudantes de serviços gerais, todos, secretaria, como para os alunos. Vocês não queiram saber o que chega aos nossos ouvidos dos filhos dos pais de Cana Verde. Nós somos quase que um consultório psicológico, sabe? E isso me atrai muito. Eu amo fazer isso. Amo, vocês podem ter certeza. Porque se eu não amasse, depois de 11 anos de aposentada, em 2 cargos no Estado, eu não estaria lá. Então, eu não estou aqui pleiteando salário. É claro que ele vem. Ele vem porque a gente merece por aquilo que a gente está fazendo. Se eu não trabalhar bem, eu não mereço meu salário bom. Melhor. Se eu trabalho bem, ele é merecido. Né? E eu faço jus, eu faço por onde. Tanto é que eu perguntei para a secretária, né, de Educação, na primeira reunião que eu tive com ela, eu vou cumprir X ou X horário? E a resposta foi a seguinte: você vai acompanhar o turno ao qual você atende. Como eu atendo o turno da manhã, eu deveria entrar às 7 e sair às 11h15. Eu entro às 6h20, 6h30. Hoje eu saí mais de meio-dia. Eu torno a dizer, é porque eu amo o que eu faço. Eu não deixo nada para trás, não, embutido. Enfio debaixo do pano, amanhã eu continuo. Não. Eu deixo resolvido, graças a Deus. Então, eu quero deixar claro para vocês o seguinte. Eu gostaria muito que vocês fossem mais claros também, se o executivo não foi claro na resposta, que vocês pontuassem melhor a dúvida. A dúvida. Porque, como eu disse, Cana Verde é muito pequena. A gente sabe que hora que a Deise está saindo, que hora que a Deise está chegando. A gente sabe que hora que o professor X... Até o dia que o professor X falta, o povo fica sabendo. Né? Isso não vem ao caso, é legislação, é assim e tal, tudo bem.
mas eu estou tranquila. Acredito que vocês vão resolver o mais rápido possível, porque eu já tenho 4 meses que eu estou lá. Então, como vocês dizem, né, que o executivo não foi claro, apesar que eu acho que foi, quem está lá dentro sabe da necessidade. Realmente lá não pode ficar sem essa representação, não. Que não seja eu, que seja outro. Mas os filhos dos pais de Cana Verde estão precisando de gente que os escutem, que os embalem, que dê carinho, que dê abraço. E a gente, graças a Deus, sabe fazer isso. O Paulo falou em cima de legislação, né? Eu estou falando em cima do que realmente acontece lá dentro. O Roginho sabe, de vez em quando aparece lá, né, Roginho? Nós temos problemas demais, gente, emocionais na escola, sabe? E nós somos, eu arrepio quando falo, nós somos um consultório de psicólogo mesmo. E a gente atende com o maior carinho que a gente tem para dar, sabe? Então, assim, eu gostaria que só que vocês fossem mais claros e pusessem, né, assim, os pontos que vocês querem, essa clareza para essa votação, porque talvez também, como vocês não estão entendendo o executivo não está entendendo o legislativo. E aí fica esse jogo, né? É lá, é aqui, onde que é? Eu gostaria muito, tá? Vocês me conhecem, sabem a pessoa que eu sou, sabem o profissional, a profissional que eu sou, né? E eu queria agradecer, de qualquer maneira, né, o desempenho de vocês, né, para votar esse projeto, mas que peçam mais clareza, devolvam com mais clareza, por favor. Tá bom? Obrigada. Obrigado, viu, Deise? Sim. A Deise, ela vai continuar cargo recebendo público, né? Ela está recebendo R$ 1.700. Pelo amor que ela vai continuar quando salário mínimo. Tranquilo. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, viu, Paulo? Presidente, Deus. licença mais Sim. um pouquinho. O Paulo, Dona Deise. Dona Deise está pedindo mais esclarecimento. Sim, no meu ponto de vista, não sou bom para falar. A senhora me desculpa, tá, Paulo? Quero parabenizar a senhora, viu? Foi uma das melhores professoras que eu tive. Foi de todos aqui também, ou quase todos. A senhora desculpa, a clareza do meu voto, não sei dos outros, é que o prefeito, no meu ponto de vista, ele tinha que dar um reajuste para todos os funcionários, no mínimo na classe da educação. Aí foi, e deu para uma pessoa só. E os funcionários estão todos cobrando, não só da classe da educação. Por isso eu quero deixar claro que não é por causa que a senhora, igual a senhora citou, a Câmara não sabia que era eu. Lógico, todo mundo sabia. Aqui, quando vai escolher o secretário, até nós fica preocupado quem que é o secretário para nós cobrar. O Roginho mesmo cobrou na nossa reunião anterior. Todos nós já sabia os cargos que vai colocando. Quando a gente não vê, o pessoal mesmo já chega e fala. Só que o que acontece, é o que eu estou falando. Aí a cobrança é grande dos funcionários, público inteiro, da prefeitura inteira, e inclusive o da educação. Aí a senhora me desculpa, tá? O Paulo, isso aí me desculpa. E acho que o prefeito não agiu errado, mas no meu ponto de vista não fez certo. Dar aumento para um e deixar os outros. Obrigado, vereador. presidente. Um comentário aqui, Gleuton. Com todo respeito, o prefeito vem dando todo ano o aumento correspondente à classe professor. Então, eu acho que parece que todo ano a educação piso nacional faz muito.
Sim, ô, Paulo, só complementar aqui a fala da Deise aqui, e, dependente de qualquer coisa, né? Eu sou funcionário público também, estou com o vereador, Paulo é funcionário público, e a questão de carga horária. Nós estamos aí vendo que o prefeito, né, está instalando em todo o setor público, né, para ter o ponto eletrônico muito em breve. Eu, até na questão minha, eu falo porque é importante até saber mesmo a carga horária, não só minha, mas de todos os funcionários, porque na hora que uma pessoa chega e acontece, e hoje acontece, né? Eu estou há 20 anos na prefeitura e vejo, às vezes a pessoa chega para a gente, não é o caso da DEI, estou falando aqui porque foi comentado, chega para a gente e pergunta assim, ó fulano, qual que é o horário de ciclano está trabalhando? Qual que é o horário? Assim, na realidade, a gente não sabe mesmo. Quando o relógio de ponto funcionando, provavelmente, a minha resposta, né, com certeza vai ser, se ela não está no horário de serviço, a pessoa que citada, provavelmente ela está de folga, porque, né, ele está implantando aí em todo lugar, Secretaria de Saúde, né, onde eu tenho mais acesso, e tudo. A Dei citou aí, eu também, né, eu entendo, frequento muito a escola, e muito bem. Recentemente, né, acho que a semana passada... Semana passada, nós estivemos lá. Estive lá também, entendeu? Sou frequente, a Luciene sabe disso, e a educação é o que puder contar, né? Não só ela, como o restante do secretariado aí, a gente está para ajudar. E nosso Canavir ainda precisa andar, né? Precisa crescer. E isso depende muito do trabalho de todos nós, né? Eu posso só completar, dá licença? Pode, fica à vontade. Eu queria deixar claro isso, né? O reajuste, ele é feito de acordo com o piso nacional, é uma das poucas prefeituras que a gente sabe que está pagando o professor de acordo com esse piso, né? E quanto ao relógio, né, o ponto eletrônico, eu falo que lá na escola é quase desnecessário, né? Porque se o professor sai e deixa os meninos sozinhos na sala, eis a questão. Quem vai assumir? Agora, se eu não trabalho em sala de aula, eu não tenho 20, 25 meninos para deixar sozinhos, é fácil eu sair, né? Agora, lá na escola, gente, sinceramente, é complicado. Não tem como sair. Só se ela sentir mal. Sentiu mal, aí correndo, tem que arrumar alguém para ir para o lugar dela. Agora, não tem como, né, deixar os meninos. É aquele negócio, né? Mas Né? o prefeito tem que seguir a linha, né? Né? Como eu ponho aqui, o ponto, eu tenho que pôr ali. Mas não tem uma situação, é como o médico ter que sair da sala e deixar o paciente lá. Isso. Entendeu? Assim, O caso Carlos, for uma urgência, né? A gente nunca... Eu não me lembrei, porque o Roginho que dirigiu a palavra, né? Sim, nesse tranquilo. sentido, você teve lá, a gente agradece, né? A atenção também. Nós discutimos sobre isso, né? Que eu citei aqui. Você viu realmente a necessidade. Sim. Né? Tá, então, muito obrigada, viu, gente? Nada aí. Obrigado a presença de vocês, viu, Paulo? Deise. Presidente. Queria aproveitar deixa de educação, né? Eles falaram ali, eu lembrei de um acontecimento no outro mandato, né, passado. Estava lá na escola e eu vi um professor apanhar de um aluno. E essa cena até hoje não saiu da minha mente, sabe? Um aluno foi na chegada assim, os alunos chegando, e não sei se o menino estava muito nervoso. Geralmente nos inícios das aulas as crianças ficam meio nervosas porque não quer largar os pais, né? Então a mãe deixou o menino lá, o menino entrou de chute na professora lá. E a professora, com toda calma e com toda paciência, contornou a situação. Depois eu fui acompanhando aquele caso e eu fui vendo o menino gostando de ficar na escola, né? Então é a situação. E diante daquele caso naquele ano, eu até fiz um pedido de um psicólogo na escola. Fato esse que eu acho que durou 3 meses, mandato passado, 4 meses, parece. E depois largaram para lá. Não colocaram mais. Talvez, não sei se acharam que não é necessário. Ou não tinha um profissional, não sei. Cada um tem só seu para só para falar que na época, né, a psicóloga esteve lá conversando com o restante lá da diretoria, porque parece que não deu certo.
E hoje nós estamos passando dificuldade de novo. E a gente começamos com 4 psicólogos na saúde. A primeira já assim, foi embora, que era concursada em outra cidade. E chamaram ela. E assim, está com dificuldade. Até nesse processo seletivo que teve recente, era para ir mais uma hoje para a escola. Desculpa entrar no assunto só para... Então, é até bom esclarecimento, mas voltando à fala, né? Tem essa certa dificuldade, só que lá também está passando por essa dificuldade. E eu falo que a escola é o local que tem que ter uma atenção, porque as nossas crianças estão ali. O futuro da cidade está ali, ó. Então, o psicólogo ele tem que ter, porque para atender tanto as crianças quanto os profissionais que ali passam. Então, sei da dificuldade, sei disso, mas eu volto o meu pedido de um psicólogo na escola. É difícil? É. Talvez impossível? Não sei. Mas eu faço meu pedido. Porque é um local que tem necessidade. E se eu estiver falando errado, né? Talvez algum professor, algum funcionário, algum pai pode vir até me corrigir. Ou talvez até a vice-diretora que está aqui hoje pode até me corrigir se eu estou errado em achar necessidade de um psicólogo na escola. Porque eu acho que essa cena, acho que eu não vou esquecer, não. Esse ano, já foi mandato passado, não sei o próximo, né? Talvez nem esteja aqui, mas sempre que fala de educação, eu lembro dessa cena. Um aluno batendo no professor e o professor com aquela paciência. Ter que passar por isso. Ter que passar por essa situação. Com toda a calma. Passar por essa situação. Reverter a situação. Fazer esse aluno gostar da escola. Então fica o meu pedido, né? A gente tem que aproveitar os momentos. Então, Tá certo. né? Então, para pedir do psicólogo e também mais professores na sala de aula, para diminuir o número de alunos na sala de aula, porque eu acho que é muito. 20, 25 alunos numa sala de aula para um professor é muito. Obrigado. Presidente. Obrigado, vereador. Queria pedir a palavra aqui só mais uma vez. Nós dois também no início do mandato cobraram um psicólogo na escola, assim como precisa também de psicopedagogo. Dona Deise disse que vai continuar lá, mesmo com esse salário. Não é que a gente... Eu, assim, Dona Deise, eu trabalho desde os meus 16 anos com carteira assinada antes na fábrica e agora trabalho na Santa Casa. Uma das primeiras coisas que são citadas quando assina carteira ou qualquer projeto que passa, tem que ser falar da carga horária. Se o prefeito reajustar a carga horária, esse foi a minha justificativa do voto, não tenho por que não votar. Eu sei do trabalho da senhora, até agradeço porque a senhora falou do nosso empenho aqui, mas a intenção é só somar mesmo com a educação, mas infelizmente coisas aqui que não deu para passar em questão da carga horária. Assim, igual a senhora falou, porque... todo mundo sabe que é 30 horas. Infelizmente, eu sou muito ligado. Eu tenho que ir lá mais na escola, participar, saber dos problemas que lá encontro, tenho que estar mais presente lá, eu como vereador. E assim, eu como vereador não sabia da carga horária das 30 horas, mas por boca a gente queria documentado do prefeito. Não é porque a gente votou contra agora que esse projeto não possa descer a casa de novo com uma reformulação, com um reajuste. A gente sabe do tanto que a senhora foi importante para o nosso ensino, foi minha professora, eu sei o quão é importante. Esse projeto eu estou votando não é contra porque é a Dona Deise. A gente sabia que era a senhora, mas não é por conta disso, mas é por conta que ele ficou meio vago em questão da carga horária, igual o Carlos citou. Fulano não tá no horário de trabalho, não está. A gente é cobrado por isso, né? Então a gente só está esclarecendo aqui que não é nada contra o cargo, né? Não. Quero até dar os parabéns para a senhora que vai continuar lá. Se Deus quiser, a gente vai arrumar isso daí para a senhora tá legalizando lá, porque a gente vê que a senhora faz com muito amor e carinho todo esse ensinamento da senhora, todo esse trabalho na educação que a senhora desempenhou no município de Cana Verde. Boa noite, presidente. Beleza, fica à vontade para nós encerrar. Só para complementar aqui, a LDB consta as cargas horárias. Feito, Thiago, tem uma legislação pertinente, fato subentende a lei mais, certo? Então, a LDB
consta a cargo. Obrigado, hein, Paulo. Tá, gente? É que quando um projeto, né, no meu entender, tá? Todos, né, que passaram na minha, a gente não tinha estabelecido, é porque uma lei maior estabelecia. E a gente sempre procurava para estabelecer, não vou falar para votar, tá? Dá licença, para estabelecer aquele projeto, né? Então falta. Tá bom, obrigado, Deise. A presença sua, do Paulo, viu? Mais alguém quer fazer uso? Desde já convido a todos para a próxima reunião ordinária. Desculpa aqui, vou ler as proposições aqui do vereador Elielso. Isso é rápido. Proposição de indicação número 03/2025. Indica ao Poder Executivo a necessidade de manutenção no velório municipal. O vereador Elielso Pereira Lino, no uso das suas atribuições legais conferidas pelo artigo 122 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicita que, depois de ouvido o plenário, esta Casa Legislativa envie proposição ao excelentíssimo prefeito municipal, indicando-lhe que sejam tomadas providências urgentes para a realização de reforma no velório de Cana Verde, municipal de Cana Verde, com especial atenção ao reparo dos vazamentos nos telhados, bem como pintura completa do local, visando oferecer mais dignidade às famílias canaverdenses nos momentos de despedida de seus queridos. Justifica-se a presente indicação pelo fato que o velório municipal é um espaço de profunda importância para a população. Ali, despedimos daqueles que amamos em um momento delicado e carrego de emoção. Por isso, é fundamental que o ambiente ofereça conforto, acolhimento e respeito à dor de cada família. Entretanto, a atual estrutura apresenta vazamentos no telhado, o que compromete não apenas a integridade física local, mas também a dignidade das cerimônias ali realizadas. Essa situação faz com que os presentes se venham obrigados a lidar com goteiras, umidade e desconforto, agravando ainda mais a situação de fragilidade emocional que já enfrentam. Além disso, a falta da pintura e a manutenção geral contribui para o aspecto de abandono que não condiz com a importância simbólica e social do espaço. Um ambiente limpo, bem cuidado, visualmente acolhedor, pode não apenas minimizar o sofrimento das famílias, mas também demonstrar o respeito do poder público por cada vida que parte e por aqueles que ficam. Portanto, peço a atenção especial do Executivo Municipal para que essa reforma seja realizada com urgência e a sensibilidade que o tema requer. Por tudo o que foi exposto, solicito aos nobres vereadores o apoio dessa proposta, bem como o acatamento da presente indicação. Cana Verde, Minas Gerais, 14 de abril de 2025, Elielso Pereira Lino, vereador. Proposição de indicação número 04/2025. Indica ao Poder Executivo a instalação de lixeiras na Praça do Oreião. O vereador Elielso Pereira Lino, no uso das suas atribuições legais conferidas pelo artigo 122 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicita que, depois de ouvido o plenário, esta Casa Legislativa envie proposição ao excelentíssimo prefeito municipal, indicando-lhe a instalação de lixeiras na Praça do Oreião, com a confecção e recipientes com tampa devidamente fixados, a fim de evitar acúmulo e a dispersão de lixo no local. Sugere-se ainda que a medida seja estendida a outras praças e espaços de convívio público do município, inclusive aos distritos vilarejos das zonas rurais, promovendo uma solução ambientalmente consciente e baixo custo. Justifique-se a presente indicação pelo fato que a Praça do Oreião, importante espaço de convívio e lazer para os moradores locais, infelizmente não contam com nenhuma lixeira instalada, ao contrário de outras praças da cidade. Essa ausência tem provocado o abandono de resíduos e canteiros e areias de circulação, contribuindo para a poluição do ambiente, o descuido visual do espaço e, mais preocupante ainda, colocando em risco os próprios usuários da praça. Com a frequência, o lixo acumulado contém materiais cortantes, como vidros quebrados, que representam graves riscos.
especialmente para crianças, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção. Como alternativa viável, sustentável e de baixo custo, indica-se a confecção de lixeiras utilizadas bombonas plásticas ou metálicas reutilizáveis, com tampa e sistema de fixação ao solo, ou estruturas existentes, evitando o acesso por animais, facilitando a manutenção. Essas lixeiras podem ser adaptadas na própria oficina do município, utilizando mão de obra e materiais acessíveis. Essa ação reforma o compromisso com a educação ambiental, o bem-estar da população e o cuidado com o espaço público, ampliando o sentimento e pertencimento e valorização das áreas de lazer ao nosso município. Por tudo o que foi exposto, solicito aos nobres vereadores o apoio dessa proposta, bem como o acatamento da presente indicação. Cana Verde, Minas Gerais, 14 de abril de 2025, vereador Elielson Pereira Lino. Obrigado, hein, secretário. O André quer fazer o uso da palavra? Boa noite a todos. Boa noite. Agora eu queria vir aqui, pedido meu feito pelo estadual Duarte BX. Lá para Barra, para a comunidade. Pelo empenho do deputado, foi rápido, o pedido foi rápido. E pelo executivo, só agradecer. Muito obrigado. Sim. Obrigado, hein, vereador. Desde já convido a todos para a próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 6/5/2025. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a 8ª reunião ordinária da atual legislatura 2025-2028. Uma boa noite a todos.